E uma semana depois da vitória de Donald Trump nas eleições americanas, os primeiros impactos já começam a ser sentidos no mercado internacional de soja. Os prêmios nos portos brasileiros dispararam após o anúncio do resultado, refletindo a expectativa de uma nova guerra comercial entre Estados Unidos e China. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com o consultor em agronegócios, o Carlos Cogo. Boa tarde, Cogo. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila, e boa tarde a todos que nos prestigiam aqui no Mercado e Companhia. Ô, Cogo, você separou dois gráficos para a gente, para poder ilustrar todo o cenário que a gente está vivendo. O primeiro, ele mostra o valor dos prêmios nos portos brasileiros para os embarques entre janeiro de 2023 a dezembro de 2025. Então, ilustra e explica para a gente. Perfeitamente. Primeiro, lembrando, que Trump é baixista para os preços globais dos grãos. A leitura do mercado em Chicago é que Trump vai realmente confirmar aquilo que prometeu na campanha e aplicar uma taxação de 60% sobre os produtos chineses e também alíquotas em outros países. E isso, para Chicago, a leitura é que os Estados Unidos vão exportar menos soja à China, a China deverá retalhar isso, e isso implica em baixa de preço em Chicago. Porém, no Brasil, como vamos mostrar no primeiro gráfico, os prêmios que já vinham positivos para 2025, desde o início desse semestre agora, já vinham sendo precificados no terreno positivo e estão ficando mais elevados à medida que as notícias vão chegando, vão sucedendo. Então, nessa primeira arte aí, a gente exatamente mostrou os prêmios atuais praticados para janeiro até o final de dezembro de 2025. Veja, ao contrário dos prêmios do primeiro semestre de 2023 e do primeiro semestre desse ano, que foram negativos, pressionados pelas colheitas da soja no Brasil, os prêmios para o ano que vem estão todos positivos. Começando no nível mais baixo, que é o contrato ali embarque em abril, que é 45 centavos de dólar sobre o contrato futuro em Chicago, e chegando no final do ano até 1,20. Bem, dito isso, Priscila, o que a gente fez? A gente aplicou nestes prêmios aí os efeitos esperados do governo Trump no mercado global de soja e no mercado brasileiro, a partir do que aconteceu no primeiro governo Trump. Então, isso está explicado na segunda arte, E vocês vão ver, então, o efeito esperado, refletindo o que ocorreu naquela primeira jornada de Trump como presidente, foi um aumento médio de 148% nos prêmios dos portos brasileiros. Demanda aquecida. O Brasil, naquele primeiro ano de Trump, ele respondeu por 73% das importações chinesas de soja. Foi o maior patamar já registrado na história. E o que a gente vê, por exemplo, usando o mesmo mês, abril de 2025, esse prêmio já estaria num patamar bem mais alto, ele já chegaria na casa de $1,12 positivo, chegando no final do ano já próximo dos $3 positivo. Um cenário muito parecido com aquele que aconteceu em 2018, 2019, no primeiro governo Trump. Ou seja, o resultado disso significaria, se isso de fato acontecer, isso é bom que se diga, é uma simulação, se isso de fato ocorrer, se confirmar um aumento de 20 a 25 reais por saca de soja ao produtor brasileiro. Tá certo aqui. Então, a gente se beneficiando, então, de certa maneira, dessa situação.